a gente tem TIM e Vivo. Logicamente, a Vivo é muito mais consolidada que a TIM. Mas no atual momento, dentro desse recorte de novembro/dezembro de 2024, visando 2025, além disso, falando de dividendos, quem estaria no melhor momento? A TIM. Por incrível que pareça, entre Vivo e TIM, quem estaria no melhor momento, se a gente for considerar dividendos e preço, é a TIM. Então, para você que deseja montar posição numa empresa que paga em janeiro, abril, julho e outubro, talvez essa empresa que você está procurando pode ser a TIM, tá? Por incrível que pareça, e por menos popular que isso possa ser. Poxa, eu vejo o pessoal falando de Vivo, mas de TIM, cara, pô, aí você tá de brincadeira comigo. Tá bom, tá bom. Então deixa eu te dar um dado aqui rapidinho, falando um pouquinho agora sobre zonas de preço em TIM, só pra gente finalizar. Por incrível que pareça, não é sobre Vivo, é sobre a TIM. Poxa, Lipe, sobre a TIM? Não, Lipe, não. Eu tenho celular aqui, eu tenho serviço da TIM, poxa. Pô, eu não quero investir na TIM. Meu amigo, vamos lá. A gente tem na bolsa a Vivo, que é a Telefônica, a gente tem a TIM e a gente tem a Oi. A Oi tá passando por recuperação judicial. Coisa complicada, né? A gente tem TIM e Vivo. Logicamente, a Vivo é muito mais consolidada que a TIM. Mas no atual momento, dentro desse recorte de novembro/dezembro de 2024, visando 2025, além disso, falando de dividendos, quem estaria no melhor momento? A TIM. Por incrível que pareça, entre Vivo e TIM, quem estaria no melhor momento, se a gente for considerar dividendos e preço, é a TIM. Poxa, Felipe, não acredito, velho. Me desculpa, mas não acredito. Isso aí agora você forçou a barra, forçou a amizade. Poxa, eu vejo o pessoal falando de Vivo, mas de TIM, cara. Pô, aí você tá de brincadeira comigo. Tá bom. Tá bom. Então deixa eu te dar um dado aqui rapidinho. Rapidinho. Vamos lá. Dividend yield da Vivo atual. Yield da Vivo atual, 3,29%. Tá, beleza, Lipe. Ok. Valorização nos últimos 12 meses da Vivo, menos 0,28%. Ou seja, ficou no mesmo lugar, né? Uma desvalorização ali bem magrinha, mas foi desvalorização, ok? Quando eu pego a TIM, dividend yield da TIM atual, 7,05%. Que, Lipe? Como assim? Você está me dizendo que a TIM está com um dividendo melhor que a Vivo? Sim, o yield de dividendos atual da TIM está melhor que a Vivo. Valorização da TIM nos últimos 12 meses, 2,27%. Ou seja, a gente pode inferir a partir desses dados que a TIM se valorizou mais do que a Vivo em sua cotação e que o dividend yield da TIM atual é melhor do que o da Vivo. Poxa, Felipe, mas qual é a empresa mais consolidada no mercado? É a Vivo, sem dúvida alguma, no setor de telecom. Mas eu preciso te alertar que a TIM, além de oferecer um dividendo interessante, está em ponto de oportunidade. Bom, vamos lá. Vamos lá. Falar um pouco aqui de TIM. Poxa, Felipe, qual que é o ticker da TIM na bolsa? TIM S3. Beleza? TIM S3, você acha a TIM aí na bolsa de valores. Lembrando que a gente já falou de Banco do Brasil, Caixa Seguridade e TIM, tá? Agora a TIM
vai ser para fechar a live aí com chave de ouro. Vamos lá. Como eu falei aqui para vocês, olha o dividend yield da TIM atual, 7,05%. Valorização nos últimos 12 meses, 2,27%. Tá? Preço de fechamento de hoje, R$ 16,21. Ok. Poxa, Lipe, a partir do momento que você falou que o dividendo da TIM estava melhor do que a Vivo, você já conseguiu me surpreender. Eu também fiquei surpreso, galera. Eu também fiquei surpreso, mas é verdade. O yield atual da TIM está melhor do que o da Vivo. Tá? Bom, falando um pouquinho de outros aspectos, tá? Outros aspectos. No fator que a gente já comentou de PVP, a TIM está levemente esticada, tá? A TIM está levemente esticada. O PVP da TIM está em 2,93. Significa que ela quase estaria a 3 vezes o seu valor patrimonial. Estaria custando quase 3 vezes o seu valor patrimonial, tá? Mas, como eu já havia explicado anteriormente, você não pode olhar para esse indicador de maneira isolada. E qual seria o valor patrimonial atual da TIM? Seria esse valor aqui, ó, R$ 5,53. Poxa, Felipe, mas você acredita que TIM vai voltar a valer R$ 5,53? Eu acredito que nem tão cedo. Assim como eu acredito que as ações da TIM valem um pouco mais do que o expresso dentro desse valor patrimonial aqui da plataforma. Então, é um indicador que eu acho que você não precisaria arrancar cabelos, não precisaria ficar tão preocupado quando você olha para esse PVP. Apesar de estar acima de 1, você consegue enxergar um valor agregado na empresa por ação maior do que R$ 5,50. Ou vocês discordam disso? Bom, pelo menos essa é a minha interpretação. Porém, a gente tem um fator aqui para ficar de olho. Poxa, por que, Lipe, que você está falando isso? Porque o PL da TIM não está tão atraente, tá? O PL atual da TIM está em 19,90, uma empresa que está negociando quase a 20 vezes o seu lucro, tá? O lucro atual dela é de 0,81 centavos por ação. Então, esse indicador aqui do PL, para TIM, estaria um pouco fora da zona de tolerância de Graham. Então, basicamente, a empresa deveria estar pelo menos entre 10 e 15 no indicador preço sobre lucro. Mas ela está atualmente negociando a quase 20 vezes o seu lucro. Nesse aspecto, é um aspecto sim para você ficar atento, tá? Por quê? Já é uma empresa que não te sugere um investimento tão pesado, mas sim um investimento mais, digamos assim, com uma posição menor. Uma posição onde você admite arriscar um pouco mais o seu capital, beleza? Mas estamos falando de uma empresa dentro do setor de comunicações, do setor de telecom, né? E uma empresa já de nome no mercado. A gente conhece a TIM, conhece os serviços prestados. Logicamente que temos problemas, tá? Quando a gente fala de telefonia, qualquer empresa nos traz problemas. Aí você lembra de quando você fica meia hora, uma hora e meia, às vezes na linha para resolver um problema. Mas qualquer empresa de telefonia aqui do Brasil, você tem mais ou menos essa mesma característica. Se você for olhar para isso, você não vai investir em nenhuma delas, tá? Mas o fator de preocupação nesse caso de TIM, na parte de fundamentos, é apenas o preço sobre lucro, na minha opinião. Quando a gente olha a dívida líquida por EBITDA, que é o indicador de alavancagem financeira, ou seja, de endividamento da empresa, a gente vê uma empresa muito saudável, com esse indicador batendo 0,26. Lembrando que para esse indicador a gente busca empresas entre 0 e 4. Por quê?
porque é um nível de endividamento saudável, tá, pessoal? E a TIM estaria com um nível de endividamento muito dentro do padrão aceitável aí por Benjamin Graham, tá? É uma empresa que não tem tantas dívidas assim, está rodando muito bem. Falando um pouquinho de ROI também, que é a capacidade que a empresa tem de agregar valores, tanto de investimento de acionistas quanto de suas próprias operações, a gente tem um ROI em 14%, o que também é bem legal para a TIM, tá? E a gente vai passar agora a falar um pouquinho de janela de proventos, porque quando a gente fala de dividendos, a gente fala de previsibilidade. E a TIM, de certa forma, ela tem pagado de forma previsível e tradicional em janeiro, abril, julho e outubro, ou seja, 4 meses bem definidos de pagamento de proventos. Então, para você que deseja montar posição numa empresa que paga em janeiro, abril, julho e outubro, talvez essa empresa que você está procurando pode ser a TIM, tá? Por incrível que pareça, e por menos popular que isso possa ser, é uma empresa que está dando sopa no mercado, na minha humilde opinião, tá? Falando um pouquinho mais agora sobre análise técnica, eu vou preparar o gráfico aqui da TIM. Já estou quase sem voz, 1h52 de live. Peço para que você deixe seu like. Eu vou falar um pouquinho sobre gráfico, análise gráfica, análise técnica de TIM, te explicando por quê, qual é a minha base para afirmar que ela está em ponto de oportunidade. Vamos lá, TIM, o que está acontecendo em TIM? Poxa, Felipe, não acredito muito em TIM. Até tenho celular com a operadora TIM, mas, poxa, como empresa não quero investir. Olha só esse gráfico de TIM que contempla desde 2011 até o momento atual. Bom, de 2011 até o momento atual, vocês podem notar que ela se valorizou bastante. Então a gente tem aqui a empresa com alguns altos e baixos, é bem verdade, tá? Algumas lateralizações, mas se a gente for olhar bem, tudo isso não passa de uma tendência gigantesca de alta, sobretudo a partir desse momento aqui, ó. Desse momento aqui em diante, a gente tem topos aqui, ó, ascendentes e também fundos ascendentes configurados em TIM, tá? E diante de tudo isso, o que eu também posso esclarecer aqui para vocês, já trazendo um desenho mais específico sobre TIM, tá? Coisa que você possivelmente não vê em outros canais por aí. Análise técnica e análise fundamentalista num só vídeo. Aqui você está vendo ao vivo no canal Lip Invest. Então, ó, basicamente, pessoal, a gente teve um canal de alta configurado aqui em TIM, tá? Com o preço oscilando dentro desse canal. Ele bateu aqui na base, subiu para o topo, sempre buscava a base novamente, ia para o topo e por aí vai. Conseguem observar que TIM também teve uma fuga para cima do canal de alta? Sim, ela teve uma fuga para cima do canal de alta. E estão conseguindo observar que nesse exato momento a gente está tocando a linha de tendência de alta aqui do canal. Conseguem observar, ó, que esses dias atrás a gente fez isso, tocou e subiu novamente. E agora a gente está fazendo a mesma coisa. Movimento de correção. Estamos batendo na base da linha de tendência de alta que compunha esse canal de alta anterior em TIM. E o que o investidor, que é analista gráfico, que é institucional, vai fazer nesse exato momento se ele já tem TIM na carteira? Ele vai comprar mais. Sabe por quê? Porque é um dos melhores preços do ano de 2024. Essa região de R$16 é um dos melhores preços para TIM em 2024. Além disso, Felipe, o que você pode me mostrar em TIM? Tá? Primeiro, vamos lá. Só para você ter também uma outra base. Eu tirei todos os desenhos
Tirei todos os desenhos aqui do gráfico para que você entenda uma coisa. Tá vendo essa linha verde aqui, ó? É a média de 80 períodos. Estão conseguindo ver que por muitas vezes a média de 80 foi um dos melhores preços para TIM em todo o trajeto histórico. Estão vendo aqui, ó, a média de 80 períodos? Sempre sendo um dos melhores pontos de compra. E olha onde a gente está batendo de novo. Na base da média de 80. Então, mais um motivo gráfico para você aportar, ou para você pelo menos estudar a possibilidade de aportar em TIM. Poxa, Felipe, entendi, sendo que eu não quero levar TIM para o longo prazo. Não quero levar para o longo prazo. Se eu comprar mais ou menos agora, nessa faixa atual aí, R$16, essa cotação atual, e ela voltar a custar ali R$18, igual custou aí na máxima do ano, quanto que eu vou ganhar nessa brincadeira? Se a TIM voltar a bater a sua máxima desse ano, você vai estar ganhando isso aqui, ó, nessa movimentação, algo em torno de 16,68%. Se ela basicamente, se você basicamente comprar aqui nessa base, igual a gente está vendo, que é a base da média de 80 e também é a base da linha de tendência de alta, e ela voltar a custar aqui a região de R$18, você vai estar ganhando mais ou menos 16% nessa movimentação, tá? Então, cara, por isso que eu digo, serve para uma análise de curto prazo, envolvendo algumas semanas, tá, de movimentação de preço. Ela é uma análise também para longuíssimo prazo, porque se você comprar agora e daqui a 2 anos essa ação estiver a 20, 22, R$25, significa que você comprou a 16. Significa que você comprou num ponto de suporte gráfico de preço. Basicamente, a vida do analista gráfico, a vida do investidor que olha pelo viés técnico é comprar pontos de suporte. Poxa, Felipe, você faz isso? Eu só busco comprar em pontos de suporte, pessoal. Eu só compro pontos de suporte. Seja ponto de suporte de canal, seja pontos de suporte em Fibonacci, seja ponto de suporte no RSI. Se você não está entendendo nada, se está sendo sopa de letrinha, todas essas palavras que eu falei, Fibonacci, média móvel, RSI, significa que você precisa aprender conceitos muito importantes sobre análise técnica também. E se você não sabe esses conceitos, te convido a fazer parte da Tropa do Lip, que é o meu clube de membros aqui do canal. Custa R$8 por mês. Tem gente por aí que prefere pagar R$500, R$1.500 em cursos aí que você tem um monte de volta, não chega em lugar nenhum. Te explicar o que é um candle é muito fácil, pessoal. Te explicar o que é um gráfico é muito fácil. E te explicar como que se usa todos os indicadores de análise técnica. Será que nesses cursos aí caros vão te explicar sobre isso? Então, se você quer ter a minha assessoria individual, clique em Seja Membro, venha fazer parte da Tropa do Lip. Além disso tudo, eu poderia traçar também aqui para vocês em TIM uma ferramenta chamada Retrações de Fibonacci, que elenca os pontos principais de suporte do mercado, os principais pontos psicológicos de suporte. E quando a gente traça a ferramenta de Fibonacci, olha a mágica acontecendo. Nessa última pernada de alta em TIM, estamos numa zona de suporte psicológica de Fibonacci, que foi um camarada, um matemático, que estudou estatisticamente os principais pontos de recuo das tendências durante a história. Estaríamos batendo na zona de 0,382 de Fibonacci para toda essa tendência de alta. Significaria dizer, basicamente, que estaríamos dentro de um recuo de 30% de toda essa tendência de alta. Beleza, pessoal? Basicamente isso. Mas Fibonacci, eu tenho um vídeo aqui de Fibonacci no canal. Assim que eu comecei o canal, mais ou menos 1 hora de vídeo. Se você quer ver esse vídeo, tiver paciência, não tiver preguiça de aprender um conceito, veja esse vídeo,
de mais ou menos 1 hora que eu explico tudo sobre essa ferramenta. Mas se você não quer aprender, ou quer aprender ali com um vídeo de 1 minuto, vídeo de 2 minutos, de pessoas que falam e não chegam a lugar nenhum, aí você pode fazer essa escolha. Mas se você quiser aprender sobre essa ferramenta e sobre como explorar tudo isso, assista esse vídeo que eu tenho de mais de 1 hora falando sobre essa ferramenta de Fibonacci. Vale a pena. Agora, se você quiser ficar no Instagram aí, maratonando outras coisas aí, rede social, é com você. Beleza? Bom, fechei então aqui a minha análise. Falando um pouquinho agora sobre zonas de preço em TIM, só para a gente finalizar, eu acredito que em TIM, qualquer preço entre, vamos lá, entre R$15,48 e R$16,26 seriam excelentes pontos de preço, entre R$15,48 e R$16,26. Beleza?